Olá, queridos estudantes, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula do menu de conteúdos integrados. Você que escolheu, o professor que escolheu, os alunos debateram, escolhemos falar de Raul Pompeia. Às vezes você pode pensar assim, puxa vida, por que escolheram um autor que é considerado por muitos um autor tão difícil? Simplesmente por um motivo. Vou perguntar para vocês, para que serve a escola? Qual é o objetivo da escola? Qual é o papel da escola na nossa vida? Então, esse é o debate que Raul Pompeia traz no livro O Ateneu. Então, Raul Pompeia e o Ateneu, vamos debater sobre isso hoje. Tá certo? Então, vamos apresentar Raul Pompeia. Quem foi Raul Pompeia? Raul Pompeia, Raul Pompeia foi um escritor que não foi autor de um livro só, não. É um escritor brasileiro, conhecido por sua obra O Ateneu. Mas ele foi autor também desta lista de outras obras, olha, Tragédia do Amazonas, Queda do Governo, mas assim, quando você for falar de Raul Pompeia com todos, você sempre falará sobre O Ateneu, que é a sua grande obra-prima. Tá certo? E temos dois termos fundamentais para entender o Raul Pompeia. O termo é o Ateneu e amadurecer. Vamos falar sobre o que é um Ateneu. Um Ateneu é uma escola, ponto, é isso. Tá? O Ateneu é uma escola e é importante falar que o Raul Pompeia, ele, neste livro, ele vai retratar muito das experiências pessoais que ele teve dentro de uma escola, que foi uma escola que ele estudou, por ser de classe média alta, Rio de Janeiro, uma escola que era um local para poucos, né? Mas uma escola que era para a elite carioca, a elite fluminense. E a palavra amadurecer. Por que amadurecer? Porque, vocês notem uma coisa, quando vocês entram numa escola pela primeira vez, hoje, não estou falando na época dele não, século XIX, estou falando hoje. Quando vocês entram numa escola, vocês têm o quê? 5, 6 anos de idade. 5 anos. Às vezes você entra pela mão da mãe, a mão do pai, no colo de alguém, morrendo de medo, temendo de medo. E quando você sai da escola, às vezes sai abraçado com a pessoa que você vai estar casado o resto da vida. Algumas pessoas saem já com profissionais, algumas pessoas já saem com ideologias políticas, ideologias filosóficas, saem com os melhores amigos que vão levar para a vida inteira. Então, faz parte da escola, hoje, no século XIX, colaborar para esse amadurecimento. Eu posso falar de maneira pessoal, alguns dos amigos que eu levo para a vida inteira eu conheci dentro da escola. E isso é muito importante. Mas, quando o pequeno Sérgio, esse é o personagem, né? É o alter ego do Raul Pompeia. Quando o pequeno Sérgio chega na escola, no primeiro dia de aula, olha só o que o pai fala para ele. A primeira fala do livro, é isso aqui. Vais encontrar um mundo, disse-me meu pai, à porta do Ateneu. Coragem para a luta. Não, eu tenho que falar de novo essa frase, porque essa frase resume a obra. Está até entre aspas, porque é a fala do pai. Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta do Ateneu. Coragem para a luta. Bastante experimentei depois a verdade deste aviso, que me despia num gesto das ilusões de criança educada, exoticamente na estufa do carinho, que é o regime do amor doméstico. Olha quanta informação tem nessas poucas linhas. Ou seja, o amor doméstico é uma estufa. O que é uma estufa? Onde você deixa a plantinha para a plantinha se desenvolver. Aí depois você tira a plantinha da estufa e coloca na horta, na plantação lá, para receber chuva, intempéries, né? Para lutar com ervas daninhas, ou seja, mas quando está na estufa, a plantinha está protegida. O que o Serginho fala aí, o personagem da obra fala? Ele fala que ele estava numa estufa, que é o amor doméstico, e foi jogado na luta, que é onde o pai manda para ele. E onde é essa luta é a escola. E aí, a escola é uma luta. Por quê? O que o Sérgio enfrenta nessa escola? Ele enfrenta o Aristarco, que é o diretor, ele enfrenta outros alunos, e sempre confronto. Tem cenas que lembram muito do tipo de violência que algumas escolas enfrentam ainda hoje. Por isso é importante. E dizer que a escola é um ambiente de luta, quando, na minha opinião, eu acredito que muitos de vocês deveria ser,
um ambiente de cooperação, onde um ajuda o outro, não de luta. Talvez de competição, uma competição saudável, talvez em alguns momentos, mas sempre de cooperação, diz muito sobre como nós entendemos a educação no Brasil, tá certo? Então, resumindo a obra, os elementos da narrativa. O espaço é basicamente o Rio de Janeiro, mas é uma escola, o Ateneu, né? O tempo, ele é cronológico, mas muito psicológico, porque as pessoas falam que um livro é difícil, porque passa-se muito na mente do pequeno Sérgio, aquilo que ele está pensando, aquilo que ele está deduzindo, intuindo. Por exemplo, tem um momento da obra em que ele olha a mulher do diretor, ele é uma criança, e ela trata ele bem. E a gente percebe que ele está projetando na figura do diretor o pai dele, que é uma figura mais dura, e na figura da esposa dele, uma mãe. Então a gente começa a ver que tem muitos pensamentos. Então, às vezes, nossa, não está acontecendo nada, está acontecendo tudo. Talvez na escola a gente projete isso, por isso talvez o confronto. Né? Os personagens, já falei, que é o Sérgio, protagonista, e o diretor da escola, o Aristarco, os professores, os coleguinhas da escola. O pai, a mãe. Tá? Tem uma cena muito forte que, para entrar na escola, o diretor obriga ele a cortar os cachinhos. O que é isso? Era típico do século XIX, uma criança um pouquinho de classe social mais elevada, rica, deixar os cabelos maiores, né? E quando atingisse a vida adulta, cortava, agora você é um homem. Então, quando a criança entrou, o Sérgio entrou na escola, fizeram ele cortar os cachinhos, ou seja, agora você não é mais criança. Isso tem muito em outras culturas, por exemplo, em alguns lugares da Itália, por isso eu sei, da Itália tem, que geralmente adolescente só é criança até usar calça curta. Quando dá uma calça comprida, uma calça que vai até aos pés, né, você já é um homem, ou seja, tem alguns ritos de passagem, usar uma calça comprida, cortar o cabelo. No caso do Serginho, foi cortar o cabelo, os cachinhos dele. É uma cena muito triste. Tá? O narrador, ele é o próprio personagem, o narrador, o Serginho narrando, e o enredo foi o que eu falei para vocês. É o momento em que o Serginho entra na escola, todos os problemas que ele vai tendo, até que em um determinado momento acontece algo com a escola que é assim, é complicado, pesado, difícil, trágico, é algo que todo mundo deveria ler, debater. Eu não vou falar aqui, eu não vou falar, não vou falar, eu não vou falar que a escola pega fogo, não vou falar, vai lá e lê o livro, é bom pra caramba. Então é isso. Agora vamos trocar ideias. Primeira pergunta para vocês debaterem. O livro nos traz essa questão. Qual é a função da escola? Debatam e nós já voltamos. Eu não vou me intrometer no debate de vocês, não. Acredito que essa pergunta suscita outras e outras e outras e outras e outras. Eu recomendo que vocês pesquisem desde a Constituição até escritores que falaram sobre educação, né, todos eles para descobrir qual é a função dessa, porque nós estamos na escola. Hoje temos o projeto de vida para debater tudo isso, mas olha, é uma questão que vai ser levada, e essa função da escola, ela muda de geração por geração. Né? Mas vamos lá para mais um debate para vocês. Olha só esta. Qual é a sua opinião sobre homeschooling? Já pensou sobre isso? Ensino escolar em casa? Já que o Serginho, por exemplo, sofria tanto na escola, não seria melhor aprender em casa e não ir para a escola? Qual a sua opinião sobre isso? Pense o tempo que você quiser, debata e volte a hora que você quiser. Dá uma pausa aí e já volta. Homeschooling. Gente, uma coisa. Isso que nós estamos fazendo aqui não é homeschooling, tá? Homeschooling é ensino doméstico. Talvez utilizar uma ou outra coisa da internet, mas aprender em casa. O que nós fazemos aqui é aula mediada por tecnologia. Tá? Às vezes ao vivo, como temos aqui agora menu de conteúdo, aula gravada, mas homeschooling, a ligação com a escola, por exemplo, nos Estados Unidos, é com os resultados. Vira e mexe tem uma prova, cotidianamente tem provas para poder avaliar o que o aluno está aprendendo. Homeschooling é basicamente aprender em casa. E uma coisa importante, eu não sei o que vocês debateram, estou curioso, fico curioso. Se você teve essa aula, quiser entrar em contato com a gente, vai lá no nosso Instagram, Língua Portuguesa, CMSP_M, queria saber a sua opinião. Mas a escola,
ela, hoje, em 2021, ela tem uma função muito maior do que apenas ensinar e passar conteúdos. Por exemplo, a nossa obrigação como professor é proteger também os jovens. Por exemplo, de agressões, de violências, o seu professor está do seu lado, ele está te ensinando, mas se você de alguma forma sofrer algum problema, passar por alguma situação complicada, em casa, às vezes, na vizinhança, ele está lá para te dar apoio e suporte. É uma maneira do Estado estar te protegendo também. Então, homeschooling tem que ser pensado, mas a gente tem que ver que a escola tem muito mais funções do que apenas passar o conteúdo. Então, debatam mais sobre isso. Se quiser pausa de novo, dá pausa de novo, falem mais sobre isso. Mas, gente, vamos para um outro debate, mais uma pergunta na tela. O que seus pais responsáveis, ou responsáveis, falam de bem e mal da escola? Ou seja, qual é a opinião dos seus pais sobre a escola? Dá uma pausa aí, debata sobre isso. É bem legal o que os pais pensam sobre a escola. Debatam. A minha mãe não tinha coragem de falar mal da escola, mas eu sei algumas coisinhas que ela critica, algumas críticas dela, mas ela só fala bem. Agora, mais um debate para vocês, olha, na tela, mais uma pergunta. Qual a melhor e a pior coisa da escola? Opa, olha aí, pensem bem isso. Qual é a melhor e a pior coisa da escola? E como replicar, ou seja, como fazer mais do que é melhor e como melhorar o que tem de pior? Nossa, vamos conversar a respeito, estou curioso. Vamos lá, dê a pausa, já voltamos. E, bom, vamos para o último debate de hoje, a última pergunta para vocês. Qual a melhor aula que você já teve na sua vida? Qual a melhor aula que você já teve na escola? E por que essa aula foi tão boa assim? Converse com seus amigos, vamos compartilhar ideias e volte no tempo que você achar conveniente. Gente, a função da literatura não é apenas contar histórias. Tá? É a história de um menino que entrou numa escola, teve vários problemas, no final aconteceu algo trágico lá, várias pequenas tragédias que levaram a uma tragédia maior. Recomendo essa leitura, mas muito mais importante do que apenas ler uma história é a gente debater sobre o que essa história suscita. Ler uma história que tem apenas começo, meio e fim, que não nos leva a debater nada, a crescer como ser humano, a discutir nada, você está apenas lendo uma historinha. Ler uma narrativa literária é um livro nem tão grande, complicado para alguns, difícil, tem muitas divagações, mas assim, é um livro bacana, é um livro bom, recomendo a leitura, recomendo a leitura de trechos, recomendo que vocês façam as atividades que estão propostas no material que faz junto com este vídeo, são atividades bem legais que envolvem outras disciplinas, aprofundem muito mais esses debates, espero que vocês tenham discutido, debatido, levado a cabo muito mais, levado para casa esse debate, conversado com os pais e espero que eu tenha contribuído de alguma forma para que este livro tenha chegado até vocês e que a chave de leitura para o Raul Pompeia tenha, de fato, aberto a porta deste escritor. O que fizemos hoje? Analisamos o contexto de produção da obra do escritor Raul Pompeia, apresentando uma introdução para a leitura dos seus textos. Né? Analisamos o livro O Ateneu, de sua autoria, com ênfase nas discussões que aborda relacionamentos, família, escola, bullying, projeto de vida, etc. Foi um prazer falar com vocês. Não esqueça de dizer o que você acha, dar sua opinião sobre esta aula. Temos lá a língua portuguesa CMSP_M. Se você, professor, desenvolveu algum projeto legal, tendo esta aula como base, compartilhe com a gente, que a gente vai divulgar com a rede. Tá certo? Um grande abraço, foi um prazer. Tchau, tchau. Valeu!